Tem algum programa da polícia, da secretaria, para ajudar a família desses policiais assassinados? Eu vou falar. Então, a esposa do Patrick, na semana seguinte, veio trabalhar na Secretaria de Segurança. Porque lá na Secretaria de Segurança tem uma verba a mais, que quem trabalha lá, e ela passou a ganhar mais. E eu não lembro ainda, eu não sei se deu certo, não sei. Eu sei que o Derrite estava procurando, né, na época, condição de dar estudo para o filho dele. Entendeu? Eu não sei como está isso. Eu vou até perguntar amanhã. Mas esse é um caso pontual. Mas existe um programa, um planejamento para ter uma estrutura para ajudar a família dos policiais assassinados? Tem. A gente procura sempre relocar, colocar a pessoa mais perto, tentar ajudar, como foi o caso da esposa do Patrick. Sei que ela trabalha com a gente lá na Secretaria de Segurança. Agora, psicologicamente, o policial que se envolve, obviamente ele está preparado para isso, ele é um agente de segurança. E, obviamente, você pode dar o seu depoimento pessoal. Se envolve nessas coisas, isso tem danos psicológicos da pessoa. Por mais que seja preparado, você está dizendo que você está revendo coisas, imaginava que não veria coisas. Isso. Esses policiais que acabam entrando em confronto, automaticamente eles têm que passar por algum processo psicológico ou não necessariamente? Não, tem que passar, porque não é fácil você... Mesmo agindo em serviço e no estrito cumprimento do dever legal, protegendo a sociedade, a pessoa vê como ninguém gosta, você entendeu? Já aconteceu contigo, Nico? Já aconteceu. Eu, numa ocorrência, na Vila Ema, eu estava falando com uma pessoa que estava tomando uma mulher como refém. Está no meu Instagram, o pessoal vai ver isso aí. Então eu estava falando com o rapaz e o rapaz não queria se entregar. Ele estava com a faca no pescoço da mulher, toda hora já estava machucando. E eu negociando, meu, se entrega, tal. Não vai ter jeito, se entrega, porque você não vai sair, pá. Aí eu estava com o grupo de elite, com o grupo do GER, eu estava no ponto com o sniper, e precisei falar, manda a bala, mata o cara, senão ele vai matar. Isso não me sai da cabeça até hoje, viu, Anderson? Porque era um jovem e ele começou a escrever num papel para o pai. Não vou voltar para a cadeia, você entendeu? Tá, tudo escrito assim, vou matar. Eu vi que a vítima, uma senhora que ele estava fugindo de um assalto, ela estava na porta de casa, limpando a porta de casa, ele pegou ela como refém. É um caso famoso que teve. E ficou para matar essa mulher. Não era faca, não, ele estava com a arma, não vou lembrar direito, mas está aí no vídeo. E ele queria matar a mulher. E eu, olhando para cá, um jovem de 23 anos, e você fala assim, irmão, atira que vai der. Aí o sniper nosso, que era o Vicente, deu um tiro, a bala passou entre mim assim, pum, na cabeça dele. A mulher caiu num lado, e eu falei, puta, mataram a mulher. Você entendeu? Mataram a refém. Né, comigo. O sangue dele me esfregou todo em mim e na mulher. Eu vi a mulher ensanguentada, mas não era dela. Isso não sai da cabeça até hoje. Você tem que autorizar a letal. Outro caso também, um caso... Você não vai lembrar, mas acho que eles lembram, mais antigo. O caso da Adriana Caringe também. Lembra desse caso, que deu refém, do Cabo Furlan? Tudo caso que eu participei, assim. Então, você fica com aquilo na cabeça. E você carrega isso. E a gente tem... Eu tenho um mundo, quando eu estou com meus netos, e um mundo que a gente vive a realidade. Que você tem que agir. Eu falo isso, mas tem que agir. Mas como conseguir separar esses mundos? Que é justamente a questão psicológica de um policial. Tem que ser forte, viu, meu? Tem que nascer para aquilo. Quando eu entrei na polícia, eu sabia que eu queria ser. Como eu falo isso aí, 12 anos de idade, então eu sabia que eu queria ser policial, eu queria servir. Eu tinha duas coisas lá perto de casa, a delegacia, o Ipiranga, e uma borracharia. Eu falei, eu quero ser um dos dois. Eu quero ser o borracheiro que cuidava do pneu da pessoa, a pessoa sair satisfeita, ou queria ser policial. Eu dei sorte, entendeu? Eu dei sorte de ser policial. É verdade, tem esse sonho de criança mesmo, é verdade. Eu queria ser um dos dois. Aí eu fui ser policial. Entrava começando na vaziatura, eu ganhava um dinheirinho lá no Ipiranga, para lavar a viatura, passar pretinho, engraxar o sapato. Os policiais antigos lá, o Derré, os outros, Nelson Guimarães, eu engraxava o sapato dos caras, eu era menino, entendeu? E virei delegado geral. Uma grande coisa, né? Entendeu? Então, a gente gostava do que fazia. Então, a gente tem que ter preparado para você ver. Eu vi tanta gente entrar na polícia como investigador. Uma vez, eu estava na delegacia do plantão, chegou, naquela época, uma turma presa, fazer algarrada, juntos provisórios, tinha muito caso de prostituição. Então, tem um caso de prostituição, levaram lá, transformista, não sei como é que pode falar hoje, levaram lá. Aí esse cara tirou uma gilete embaixo da boca, assim, da boca, e se cortou os pulsos. O delegado desmaiou, o escrivão
Saiu correndo, fiquei só eu na delegacia. Então eu não sabia se eu socorria o cara que tinha se cortado ou o delegado. Porque tem gente que não é preparada para ser policial. Se o cara vai ser policial, ele tem que saber que ele vai percalço. Vai conviver com decisões. O delegado continua nativo até hoje? Acho que ele desistiu, viu? Desistiu na carreira. Você entendeu? Então, você não sabe se socorre o delegado. Então, a pessoa que vai, sabe que não vai ser uma carreira espinhosa, tem que gostar muito. Sim. Porque não é fácil, você mandar alguém para a cadeia. Não é que ele fez um crime, você não é fácil. Então, você manda, às vezes você está mandando um cara para a cadeia, a família toda na porta, pai, mãe do cara, e você mandando, a pessoa já fica com a puta raiva sua, que você que está... Apesar que o cara ter feito um assalto, praticado uma coisa, você mandando para o cara, já fica toda a família, aquela uruca contra você. Então, não é fácil, tem que escolher, saber, tem que ser firme. Eu procuro conviver com isso faz tempo, e eu sei que eu estou do lado bom. O Gustavo Corsão falava que nós temos várias vocações na nossa vida. E eu queria fazer uma pergunta a respeito, vou puxar um pouco o tema ainda das mulheres. No Rio de Janeiro tem vagões no metrô exclusivo para as mulheres. E tem até pessoas que viraram até influenciadoras, né, digitais. Os fiscais, né? Eu sigo que ele fazem também. fiscalização ali nos trens. Falam, que é vagão. Tem ainda os caras que são resistentes. Não, mas eu quero ficar aqui. Não, mas tem que sair. Por que eu tenho que sair? É porque você não é assediado. E a gente tem muitos casos em relação a isso. Você acha que isso funcionaria aqui em São Paulo? Eu fui delegado do metrô. Há muito tempo atrás eu fundei a delegacia do metrô. Então eu ia lá, porque tinha eu percebi que tinha a quadrilha dos encoxadores, entendeu? Então tinha isso aí, se você... Um pouquinho, Nico, vamos lá, porque tem coisas que... Eu sei que isso é do seu cotidiano, mas a nossa audiência... Quadrilha dos encoxadores. Eles disputavam e postavam na internet, aqueles que pegavam mulher, tinha isso aí. É deprimente eu ver isso, mas eu estou entendendo, é a realidade. Então eu fiz vários casos de flagrante nos vagões do trem, principalmente do trem que a gente fazia. Você vai pegar um trem às 6 horas da manhã para você ver como é que é. Entendeu, né? Sim. E aqueles trem que vinha tinha os encoxadores. Então, foi famoso, né, na época. Eu até preciso pegar minhas fitas anteriores aí e começar a postar alguma coisa disso aí. E tinha, então eles competiam entre eles. Nós conseguimos... Quer dizer, era tão sórdido que não era só a tara do sujeito. Grupos, ele competia com aquilo. Entre grupos. Eu tenho isso quando eu estava... Deve estar... Hoje não tenho mais isso. Mas na época que eu fundei a delegacia do metrô, eu tinha isso aí. A gente ficava na estação onde cruzava o metrô e o trem junto, e eu era atuante. Eu chegava lá às 5h30 da manhã. E eu adorava aprender esse povo aí. Entendeu? Eu adorava aprender. Você acha que seria bom aqui, então? Vagão exclusivo? Eu acho que aqui... Pelo menos pontas, assim. Eu tenho pouca notícia sobre isso. Preciso me aprofundar mais sobre isso, né? Se está ocorrendo, se não está ocorrendo, o que está ocorrendo. Acontece. Mas, tudo que é medida boa é válido. Delegado, o senhor tem um histórico, o senhor ficou conhecido nacionalmente pela participação em casos de muita repercussão, caso Eloá, caso Nardoni. Qual foi o que te mais marcou? Sequestro do Silvio Santos também, da Patrícia Bravanel. Bom, são vários aqui, né? Vários. É uma grande lista de casos que... Do Abílio Diniz também, não foi? Quem? Do Abílio também. E a Então, prisão do chileno também, não é? Esse foi o pior bandido que eu aprendi na minha vida. Chama-se o Morambuena. Isso, Morambuena. Esse aí, porque era um médico, era uma pessoa idealista, ele não estava ali por causa do dinheiro, ele estava motivado politicamente. Quando você prende uma pessoa motivada politicamente, é pior que um ladrão, que um bandido. Ele era o mentor intelectual de todo o sequestro. Ele era um negociador, era uma cela de negociação. Ele tinha vindo da Argentina, onde ele tinha recebido $3 milhões por ter feito a negociação de um sequestro na Argentina de um filho de um diretor de um jornal. E recebeu. E quando nós prendemos ele, eu fui ver as anotações dele, ele tinha 3 pãozinhos, 500 gramas de mortadela, 2 cocas, tudo isso. Ele prestava conta para a Farc. Isso mesmo tem recebido $3 milhões. E lá no sítio que a gente prendeu dele. E o Washington Oliveto, ele saiu vivo disso, porque eu acreditei nele, no Morambuena. Porque meus colegas lá, o Dr. Bittencourt, o Emílio, o Wagner Judes, o pessoal não acreditava muito no que ele falava. Porque o que acontece? No sequestro do Washington, ele veio aqui, não sabia onde era o cativeiro, não sabia quem tinha arrebatado o Washington Oliveto, não sabia quem estava mantendo ele no cativeiro. Ele veio só para negociar. E ele tinha que, de 6 em 6 horas, ligar para uma pessoa, para dizer que estava tudo bem. E ele quando estava lá no DEIC, ele falou assim, eu tenho que ligar, senão vão matar o cara.
Aí eu falava pro doutor Bittencourt, deixa ele telefonar. Eu não deixa, você é louco, moleque, cala a boca, você entendeu, né? E eu, não, deixa ele telefonar. E foi quando ele telefonou para uma pessoa, que aí que todo mundo sumiu do cativeiro e se sentiu sozinho, o Aston Oliveira. Porque eu acreditei nele. Aí o que acontece? Ele era um médico, ele tinha tentado matar o Pinochet por 2 vezes. Ele estava num presídio no Chile, onde ele fugiu, quando parou um helicóptero em cima, jogou aquele saquinho e resgatou ele. Uma pessoa muito culta, que depois que ele teve preso lá, ele falou, vou te ensinar um curso de bomba, ele queria me ensinar a fazer bomba, desmontar bomba. Então eu tenho história com ele aí, com esse Monoboy. Agora não, parece que ele foi deportado para o Chile, não sei. Depois prendemos os outros 5, lembra que deu aquela confusão. Mas ele veio aqui para negociar e não conseguia, não sabia quem eram os outros, que era comandado pelas Farc. Eu já vejo um roteiro de filme aqui de um delegado, um jovem delegado, ficando amigo de um bandido. Não, eu acreditei. Amigo, que eu diga, eu acreditei, usando o conhecimento dele a seu favor. Eu acreditei porque é o seguinte, aconteceu um fato, quando ele foi preso, estava jogando no Brasil e Chile. E o lateral esquerdo do Brasil deu uma cuspida no jogador, lembra? O Chilapera, aquela coisa dentro de campo. Teve uma confusão assim, você entendeu, né? E um investigador que trabalha comigo, como ele era chileno, ele hostilizou também. E eu chamei a atenção, ele não falava com ninguém. E eu chamei a atenção do investigador, sabe? E ele viu isso. E ele ganhou confiança comigo, por isso que ele falou tudo. Você entendeu? Ele falou, não, com o senhor eu falo, não falo mais com ninguém aqui, pode me matar. Você entendeu, né? Só falo com o senhor. E eu não estava diretamente na ação. Quem estava era o Wagner Júdice, o Emílio, o Bittencourt. Eu estava com o Cheviano Garra. Eu só cuidava do transporte dele para lá e para cá. Mas ele ganhou confiança comigo, porque ele sentiu, falou, pô, esse policial aí dá para falar, os outros querem me esculachar aqui, esse aí vai me tratar bem. E foi isso que aconteceu. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.